Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre o pensamento, e o pensamento é criador. Nós reunimos aqui informações trazidas pelo Espírito Joana de Ângeles em obras diversas e outros autores, para que a gente possa compreender a função do pensamento em nossas vidas e o quanto ele é criador. Descartes, filósofo de grande importância na história do pensamento, disse: a essência do homem é pensar. Sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Penso, logo existo. Então quer dizer que nós somos essa essência humana. Nós somos pensamento. Nós somos essa coisa que pensa, que duvida, que afirma, que ignora muitas coisas, que imagina, que sente. Agora, qual a importância disso em nossas vidas? Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz o seguinte: assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também do pensamento dos seres humanos, nossos, brota incessantemente florescências de ideias, de obras e de concepções. Então Deus projeta no espaço os germes dos seres e dos mundos. É Ele o Criador de tudo, de todas as coisas. Mas nós, seres humanos, também do nosso pensamento, brota incessantemente ideias, obras, concepções, e o resultado está aí, no que a gente vê, no que a gente usa, no que a gente tem para facilitar a nossa vida, o progresso que nós temos hoje. Então, tudo que existe, o que vemos, percebemos, sentimos e até o que não vemos nem percebemos, existiu primeiro no pensamento. Essa é uma afirmação do médico hindu Swami Sivananda. Realmente a gente já sabe que é assim. Tudo o que hoje podemos perceber, podemos utilizar, podemos fazer uso, primeiro percebemos no nosso pensamento. A partir daí é que materializamos a ideia. Então ele nos diz que o poder do pensamento é maior que o da eletricidade, porque a todo pensamento corresponde uma imagem mental. Então veja bem, a eletricidade a gente sabe do poder dela, do alcance, da velocidade, de tudo mais, mas nada se compara ao pensamento. A partir do momento em que eu penso, uma imagem ali já se faz presente imediatamente daquilo que eu estou pensando. Joana de Ângeles, na obra Triunfo Pessoal, nos diz que na Terra, somente o ser humano é possuidor dessa extraordinária peculiaridade que lhe permite identificar-se no ambiente em que se situa. E que somos diferenciados do animal em escala zoológica inferior pelo pensamento. Então aqui, inicialmente ela diz na Terra. Não vou entrar nessa questão, mas eu fiquei me perguntando, e fora da Terra, será que outros seres que não humanos pensam? Mas vamos aqui no pensamento da Joana. Aqui na Terra, somente o ser humano é possuidor dessa extraordinária capacidade de se identificar no ambiente em que se situa, de pensar. Então, nós somos diferentes dos animais justamente por isso. Nós temos o pensamento contínuo. Os animais, o pensamento é fragmentado, mas nós já conquistamos essa capacidade do pensamento contínuo, de pensar incessantemente, de ter ideias, de criar, de hoje pensar uma coisa, amanhã dar prosseguimento nesse pensamento, daqui a pouco formar ideias, construir. Então, somos diferentes dos animais pelo pensamento. O ser humano é, por excelência, aquilo que pensa, que cultiva no campo mental, que termina por tornar-se realidade. Então, aqui nessa mensagem de Dias Gloriosos, a Joana já nos faz um alerta que nos faz pensar qual é o teor dos nossos pensamentos.
O que é que nós estamos cultivando no nosso campo mental? Porque ela diz que nós somos, por excelência, aquilo que pensamos, que cultivamos no nosso campo mental, que tudo isso termina por tornar-se realidade. Então, prestemos atenção no teor dos nossos pensamentos. O que é que nós estamos cultivando no nosso campo mental? O que pode se tornar realidade em nossas vidas, com o nosso consentimento, com o nosso desejo. O cérebro, sob o comando da mente, responde conforme o gênero de ordens que recebe, contribuindo com enzimas estimuladoras da saúde ou toxinas, e aqui nós acrescentamos substâncias de origem biológica que provocam danos à saúde, que irão destruir os sensíveis equipamentos da maquinaria orgânica, emocional ou mental. Então, nós pensamos e ordenamos que sejam enviados para a nossa maquinaria orgânica essas enzimas estimuladoras da saúde ou da toxina. E isso vai gerar saúde ou doença. No nosso emocional, no nosso mental, no nosso corpo físico. Então, a gente precisa ter um pouquinho de atenção com o que nós estamos pensando. Pensamento fixo em ideias perturbadoras e agressivas contribui para o surgimento de toxinas que invadem o organismo, desarticulando-lhe a estrutura vibratória, enfermando-o e trabalhando para matar-lhe as defesas, os fatores imunológicos. Olha o que a gente é capaz de fazer com a gente mesmo. Pensamento fixo em ideias perturbadoras e agressivas. Nós vamos fazer com que surjam no nosso organismo essas toxinas que vão desarticular a nossa estrutura vibratória, vão nos enfermar, matar as nossas defesas, os nossos fatores imunológicos, e a gente vai sair correndo atrás de socorro, pedindo ajuda para essa desarticulação que está acontecendo em nós, que a gente não sabe de onde vem. O Chopra, que é um médico indiano com especialização em endocrinologia, diz o seguinte, eu coloquei aqui porque eu achei muito semelhante ao pensamento da Joana. Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Olha, veja só, nós, as criaturas aqui na face da Terra, nós somos capazes de mudar nossa biologia pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos. E as nossas células, veja bem, estão bisbilhotando nossos pensamentos, querendo saber o que é que nós estamos pensando e sendo modificados por eles. Então, veja como nós somos responsáveis pelos nossos quadros de saúde e de doenças. E ele continua dizendo, a conexão entre a mente e o corpo é uma certeza científica, e os maiores avanços procedem de pesquisadores que demonstraram que as mensagens químicas recebidas e enviadas pelas células cerebrais eram encontradas no trato digestivo, no sistema imunológico e na pele. Então, certeza científica. Estudos que foram feitos demonstraram essas mensagens desses pensamentos desequilibrados, essas mensagens sendo enviadas pelas células cerebrais e estavam lá no nosso trato digestivo, no sistema imunológico, na pele. E eu fico imaginando como está a nossa saúde no mundo. Como nós estamos loucos atrás de saúde, de médicos, de hospitais, de clínicas. Tudo para curar um mal que nós estamos provocando em nós mesmos. O pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente a do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. Olha aqui Joana de Anjos dizendo exatamente aquilo que o Chopra disse. Então, essa função existencial do ser humano de pensar faz com que essas células se desloquem
e vão lá para o nosso sistema nervoso simpático, vamos ter esse intercâmbio com as do imunológico. Olha o processo que se desencadeia em nós sem que a gente tenha conhecimento. Utilizando-se dos neurônios cerebrais e das suas conexões eletroquímicas, o espírito está sempre enviando mensagens de variado teor a todos os setores do envoltório físico pelo qual se manifesta. A mesma coisa que o Chopra disse, que as nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos. Então, os neurônios cerebrais estão se utilizando, né? Estão utilizando essas conexões eletroquímicas e enviando mensagens de variados teor a todos os setores do envoltório físico pelo qual se manifesta. E aí Joana diz, a ansiedade estimula a secreção de adrenalina que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. Temos tantas pessoas ansiosas. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Aí já tem 3 consultas que dá para curar a gente. E aí Chopra diz, você quer saber como está seu corpo hoje? Lembre-se do que pensou ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje. Tá aí uma dica boa. A advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma. Vigiai e orai para não cair em tentação. Então, a mente ela é mais poderosa para instalar doença e desarmonia do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Aqui já é Emmanuel que está nos trazendo uma informação compatível com as que nós ouvimos agora há pouco, de Joana e do Chopra, no livro Leis de Amor. Desequilibrados e vigilantes com nossos pensamentos, nosso patamar vibratório cai e se ajusta com energias ruins. E nosso filtro bloqueia a absorção das energias boas, promovendo a assimilação de energias desequilibradas. Então, veja bem, nós temos um filtro que bloqueia as energias desequilibradas em nós. Só que quando nós estamos desequilibrados e vigilantes com os nossos pensamentos, e aqui o nosso padrão vibratório cai, aí o que é que acontece? Nosso filtro deixa de filtrar e começa a assimilar energias desequilibradas. Aquilo que ele não permitia que penetrasse no nosso corpo, a partir daquele momento vai penetrar porque ele não está mais controlando essa situação em virtude da nossa invigilância. Qualquer pessoa pode prejudicar-se com seus próprios pensamentos negativos ou com os pensamentos da mesma natureza assim direcionados. Então, aqui Joana diz que a gente se prejudica tanto com os nossos pensamentos, quanto com os pensamentos que são direcionados a nós. E a gente sabe que tem muita gente que não deseja o nosso bem, que muitas vezes direcionam energias muito pesadas. E aí a Joana diz que, em decorrência de vidas anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão de sua força desequilibradora. Então, nós vimos de uma vivência onde a gente se identifica muito com pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, e aí a gente entra muito fácil nessa faixa. Daí a gente fica muito suscetível a essas energias direcionadas, porque a gente está, como foi dito no slide anterior, a vibração caiu, o filtro deixou de funcionar, então a gente começa a assimilar também as energias que são direcionadas para nós, por essa facilidade que a gente tem de ficar muito voltado para essas questões de pessimismo, de angústia, de dor, que a gente vivenciou muito no passado. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam nossa casa mental no cotidiano. Então, primeiro vem a ideia negativa. Tá tudo bem, a gente diz assim, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Tá tudo tão bem. Por que a ideia negativa? São as evocações inconscientes. Então, nós construímos a ideia de que tudo sempre há de sair mal, não se esforçando por tentativas de mudança que se coroem de resultados positivos. Ah, não vou tentar isso não vai dar certo mesmo. Então, nós já construímos a ideia de que tudo vai sair mal.
e depois a gente diz que a vida não contribui. Tornando-se vítima espontânea do pessimismo, estabelecemos padrões negativos a respeito de situações e pessoas, não alterando a forma de pensar nem de agir. Assim, vivendo sob o estigma do mau humor, das insinuações malsãs, da falta de sorte em que nos refugiamos a fim de evitar a luta necessária para o êxito. Vamos ver onde que a gente está nesse perfil aí. Às vezes a gente tem um pessimismo, vítima espontânea do pessimismo. Pensamos muito negativo a partir de situações, de pessoas. A gente não altera a maneira de pensar, nem de agir. É igual aquela Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, então não mudo nada. E assim nós vamos vivendo sob o estigma do mau humor, das situações malsãs, da falta de sorte. Ah, a vida é péssima para mim, a vida é madrasta para mim, a gente se reclama demais. E aí a gente se refugia nisso para evitar a luta que é necessária para o nosso êxito, que é o que vai nos conduzir à nossa melhoria, à nossa alegria, à nossa felicidade. Toda vez que ocorrer um pensamento doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. Porque pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Então a Joana nos diz, surgiu um pensamento negativo, substitui imediatamente, não deixa se demorar não. Nada de pensar negativo, doentio, malicioso, muda a onda, pensa no bem. Porque pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Quer dizer, se eu tenho o hábito de só pensar negativo, vai ser difícil. Mas eu posso construir o hábito de só pensar bem. E aí, vai ser difícil no início? Vai, porque eu vou mudar uma onda que eu estava negativa para uma positiva. Mas depois que esse pensamento se solidificar, vai ser muito fácil para mim, vai se tornar um hábito pensar no bem. E precisamos realizar essa mudança em virtude de tudo que nós estamos vendo até aqui. Diz Joana, pensamentos de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é direcionada. Uma pessoa que deseja o mal, que só pensa no mal, ela tanto se prejudica como muitas vezes ela direciona para as pessoas e esse pensamento é acolhido lá. Muitas experiências de laboratório têm comprovado o seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas outras fragilizadas físicas e emocionalmente. A gente sabe disso. A gente já ouviu falar de quebranto, né? Que a pessoa olha com o olho ruim e a pessoa desmorona. Uma planta morre, murcha. Então, tudo isso são energias, são pensamentos de natureza doentia que a pessoa traz em si e que direciona muitas vezes para as outras pessoas que estão invigilantes, estão nessa frequência vibratória desequilibrada, entram nesse campo e acolhem completamente esse pensamento que lhe é direcionado. Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do mórbido, do ódio, da inveja e do despeito. Então, a Joana diz que existem muitos distúrbios de nosso comportamento psicológico que procedem dessa aceitação, dessa sintonia, desses pensamentos que nos foram direcionados. De ódio, de inveja, de pessoas carregadas de ódio, de despeito. Às vezes nos atinge, sim. E terminam provocando algum distúrbio no nosso comportamento psicológico. E aí ela diz, ao agasalhar essas descargas que lhes são direcionadas, as pessoas terminam por sentir-lhes os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando. É um baque, é uma queda, porque a gente já não está bem. E aí a gente abriu as comportas e vem assim um deságua daqueles. Termina, a gente não suporta. E aí é onde a gente cai realmente. O melhor antídoto para esse mal, nos diz Joana, é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorre os espaços, direcionadas ou não a determinados alvos. Jamais responder na mesma faixa de resistência,
pois que se faria mais forte o intercâmbio destruidor. Então, a prece, ela vai nos deixar num campo de proteção que não vai permitir que essas energias nos encontrem. E se elas já nos encontraram, também a prece vai nos auxiliar para que a gente possa se desvencilhar dessas energias. Agora, jamais responder na mesma faixa de resistência. Jamais desejar ao outro aquilo que ele nos mandou. Desejar o mal que ele nos deseja, porque com isso a gente forma um intercâmbio muito forte. A gente entra na sintonia, a gente se conecta. E essa energia de vai e vem não é brincadeira. Então, termina se tornando mais forte o intercâmbio destruidor. Não entremos nessa sintonia. Então, toda vez, quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea sem motivo aparente, de otimismo, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te abarcam em simpatia e afabilidade, procedentes de afetos encarnados ou de teus guias espirituais. Então, se de repente nós sentimos, poxa, que energia gostosa que eu senti agora, uma alegria espontânea, sem motivo aparente, um otimismo, de repente, bons pensamentos, a gente pode estar recebendo, sim, ondas de mentes afetuosas que estão nos abraçando por simpatia, que podem ser afetos encarnados nossos ou nossos guias espirituais. Alguém que nos ama pode estar pensando, fazendo uma prece, desejando o nosso bem, e a gente sentir aquela energia boa chegando. E aí a gente tem que ser grato, tem que se deixar levar por essas energias e potencializar com a nossa energia positiva. Aproveita-os, concentra-te e fixa-os, a fim de que te vitalizem e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos venturosos. Então, a gente aproveitar muito bem esse momento, a Joana nos diz. Mas também ela nos diz, no sentido oposto, quando te sentires confundido, em perturbação mental ou desconforto emocional, encontras-te sob cargas negativas que deves diluir, recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovar as paisagens mentais. Poxa, de repente uma onda pesada chegou, e sei lá, não estou conseguindo, não tenho concentração, não consigo estudar, não consigo pensar, não consigo fazer nada. Nós podemos estar sob essas cargas negativas. Temos que diluir. Então, vamos recorrer à prece, leituras agradáveis, vamos renovar as paisagens mentais, vamos fazer tudo para sair dessa onda, porque ela não nos leva a nada. De igual maneira, são emissões, porém morbíficas, de desafetos físicos ou espirituais que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições. Ora por eles, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. Então, está aí um esclarecimento grandioso para a gente entender por que de repente a gente recebe essas energias, essas cargas pesadas. São pessoas, desafetos físicos, reencarnados ou espirituais, que estão insatisfeitos com a nossa alegria, com a nossa felicidade, e aí estão direcionando para nós pensamentos negativos. Às vezes sabe que a gente está vivenciando um momento de aflição e vibra para que aquilo se transforme mais pesado ainda. Então, vamos orar por eles, vamos ter paciência, vamos nos renovar e não guardar qualquer tipo de ressentimento. Não te descuide do que pensas, do que aspiras, do que falas e de como ages. Da mente procedem todos esses passos, e se não a tens disciplinada, habituada aos bons direcionamentos, sofrerás as correspondências de reciprocidade. O teu pensamento é fonte de vida que não podes descurar. Então, tudo procede da nossa mente. Os bons pensamentos, os bons sentimentos, os maus pensamentos, os maus sentimentos. Nós temos que disciplinar a nossa mente, nos habituar a pensar no bem, a estar em boa sintonia, porque de acordo com o que nós pensamos, nós vamos estar sintonizando. Então, o nosso pensamento, ele é fonte de vida, é fonte de saúde. Muitos dos problemas que nós estamos vivendo poderiam ser tratados a partir do equilíbrio da nossa mente. Muitos dos nossos irmãos que estão
correndo atrás da medicina, correndo atrás. Não estamos aqui querendo dizer que não existem problemas físicos, existem, mas que muito dos problemas iniciam a partir do pensamento ou geram já problemas físicos a partir do pensamento. Isso é real, isso é verdadeiro. Então nós temos que zelar pela nossa saúde, porque ele é fonte de vida, não podemos descurar dele de maneira nenhuma. Jesus recomendava não atentar contra o equilíbrio das leis, a fim de que não acontecesse algo pior. Então, renovar os pensamentos sempre, sem cessar, para melhor, criando-se hábitos saudáveis, a fim de que o estado de bem-estar permaneça. A saúde é o estado natural da vida. Veja bem, a gente sabe que existem as doenças kármicas necessárias para o aprendizado do espírito, mas o estado natural nosso é de saúde. Nós não podemos estar doentes enquanto vivemos assim, não. Estamos porque não estamos trabalhando para o nosso equilíbrio. Nós estamos com os pensamentos desequilibrados, não prestamos atenção à onda dos nossos pensamentos, a gente não eleva os sentimentos, não tem o hábito da oração. Então, uma série de coisas contribui para que a gente esteja nesse desajuste, nesse desequilíbrio da saúde mental, espiritual e física. Então, fica aqui a nossa reflexão, para que a gente possa, mediante o que nós conversamos aqui, observar qual o teor dos nossos pensamentos, o que cultivamos em nosso campo mental, que a gente possa fazer esse exercício diário em nós mesmos, para que a qualidade de vida possa chegar à saúde, à harmonia e à paz. Muita paz e até o nosso próximo encontro.